O milagre que mudou a vida de José, da escuridão à luz na Igreja Universal. José sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele acordava antes do sol nascer para garantir o sustento da esposa, Ana, e dos 2 filhos, Lucas e Sofia. Mas, há 6 meses, algo tinha começado a desmoronar dentro dele. Não era só o cansaço do trabalho, nem as contas que não fechavam no final do mês. Era algo pior, um medo que o paralisava. Tudo começou com uma crise no meio da rua. De repente, seu coração disparou, as mãos suaram, a respiração ficou curta e uma sensação de morte iminente o dominou. José achou que estava tendo um infarto. No hospital, depois de exames e mais exames, o diagnóstico veio como um soco: síndrome do pânico. Os médicos receitaram remédios, terapia, mas nada adiantava. As crises vinham sem aviso, 3, 4 vezes por semana. Ele já não conseguia mais dirigir, nem ficar sozinho. A oficina, que era seu orgulho, começou a falir. Os clientes sumiram, as dívidas cresceram. Ana, desesperada, chorava à noite, enquanto José se trancava no quarto, envergonhado por não conseguir ser o homem que sempre foi. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas do Brás, José passou em frente a um prédio grande, com uma fachada branca e uma placa que dizia: Igreja Universal do Reino de Deus, Culto da Libertação. De dentro, vinham vozes fortes, cantos de louvor e palmas. Ele parou. Não era religioso, mas algo dentro dele o puxou para dentro. Talvez aqui eu encontre uma resposta, pensou. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que José já tinha visto. As pessoas oravam com fervor, algumas choravam, outras levantavam as mãos. No altar, um pastor falava com autoridade sobre a fé que move montanhas. Deus não abandonou você. O diabo quer roubar sua paz, mas hoje é o dia da sua libertação, dizia o homem, com uma Bíblia na mão. José sentou-se no fundo, com medo de ser notado, mas as palavras do pastor ecoavam dentro dele como um chamado. Quando terminou o culto, uma irmã se aproximou. Irmão, tudo bem? Você parece abalado. José, com a voz trêmula, contou um pouco do que estava passando. Ela o olhou nos olhos e disse: Deus vai te curar. Volte amanhã à noite, tem a fogueira santa de Israel. É um momento poderoso de quebra de maldições. José voltou. Dessa vez, não como um mero espectador, mas como alguém que precisava de um milagre. Na fogueira santa, o pastor ungiu o altar com óleo e começou a orar com uma autoridade que José nunca tinha visto. Em nome de Jesus, quebra-se toda a cadeia de medo, ansiedade e pânico, gritava o pastor, enquanto as pessoas ao redor clamavam. José sentiu algo estranho, um calor no peito, como se uma mão invisível o tocasse. As lágrimas começaram a cair sem controle. Naquele momento, o pastor olhou diretamente para ele e apontou: Você ali, de camisa azul. O Senhor está te chamando ao altar. José hesitou, mas uma força o levou até lá. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com unção, José sentiu como se um peso de toneladas fosse tirado de suas costas. Ele caiu de joelhos e começou a chorar como nunca tinha chorado antes. Os dias seguintes não foram fáceis. O pastor explicou que a cura era um processo, que ele precisaria persistir na fé. José começou a frequentar as campanhas, a campanha dos 73 dias de jejum e oração, a corrente da meia-noite, as vigílias de sexta-feira. Ele aprendia sobre o poder do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele quer sua obediência, dizia o pastor. José, mesmo com pouco, começou a separar o dízimo. Não como uma obrigação, mas como um ato de confiança. Ana, no início cética, começou a notar as mudanças. José não tinha mais crises. Ele voltará a dirigir, a trabalhar na oficina, a rir com os filhos. Uma noite, depois de um culto de testemunhos, José subiu ao altar para contar sua história. Com a voz firme, ele disse: Eu vim aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus me curou. Não foi remédio, não foi terapia, foi a fé, foi a oração, foi a unção desta igreja. O auditório explodiu em glórias a Deus. Hoje, um ano depois, a oficina de José está cheia de clientes. Ele contrata mais 2 funcionários e até consegue ajudar outros irmãos da igreja que passam por dificuldades.
Ana se batizou e agora serve no departamento de jovens. Lucas e Sofia não veem mais o pai como um homem derrotado, mas como um guerreiro de fé. José aprendeu que a vitória não vem sem luta. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, ele costuma dizer aos novos irmãos que chegam à igreja com seus fardos. Mas Deus não falha. O segredo é persistir. A fé não é só acreditar, é agir, é obedecer, é confiar mesmo quando tudo parece perdido. E toda vez que passa pela porta da Igreja Universal, José toca a placa com gratidão. Porque ali, entre orações fortes, pastores ungidos e uma corrente de fé inquebrantável, ele encontrou não só a cura para seu corpo, mas a transformação de sua alma. Deus não muda a sua história, ele reescreve ela, costuma dizer. E José é a prova viva disso. A vida de José depois daquele milagre virou um testemunho que não se apaga. Não demorou muito para que sua história se espalhasse pela igreja, e logo ele foi convidado a dar seu depoimento nos cultos. A primeira vez que subiu ao púlpito, suas mãos tremiam, mas a voz saía firme, carregada de uma emoção que contagia até hoje quem ouve. Eu entrei aqui arrastando os pés, com dor no corpo e no coração, ele começava, olhando nos olhos de cada pessoa. Mas Deus não olha para o que a gente foi, ele olha para o que a gente pode ser. E hoje eu estou aqui de pé, não só sem dor, mas com uma missão: mostrar que Jesus ainda faz milagres. As pessoas choravam. Muitas se identificavam com aquele homem que, como elas, já tinha pensado em desistir. Mas José não parava por aí. Ele passou a visitar outros enfermos, levava-os para os cultos, orava com eles nos corredores do hospital onde antes só ouvia palavras de desânimo. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, dizia, segurando suas mãos com uma fé que parecia mover montanhas. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrastada pela filha, depois de receber um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Quando José a viu sentada no fundo do templo, com o rosto marcado pela dor e pelo medo, ele sentiu algo no espírito: aquela mulher não ia sair dali da mesma forma. Aproximou-se dela no final do culto e perguntou: "Você acredita que Deus pode te curar?" Marisa, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça, sem forças nem para responder. José então fez o que tinha aprendido na sua própria batalha, não deixou espaço para dúvida. Não é sobre o que você sente agora. É sobre o que Deus já fez na cruz. Vamos orar? Naquela noite, pastores, obreiros e irmãos se uniram em oração por Marisa. José, de joelhos ao seu lado, clamava com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural entende. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Essa doença não vai vencer, porque o Senhor já venceu na cruz. A igreja inteira gritava amém, e algo mudou na atmosfera. 3 meses depois, Marisa voltou ao templo. Dessa vez, não era para buscar um milagre, mas para agradecer. Os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Os médicos, espantados, chamavam de a remissão espontânea. Mas ela sabia, não tinha sido espontâneo. Tinha sido Deus, usando a fé de um homem que quase desistiu, mas escolheu crer. José não parou por aí. Hoje, ele lidera um grupo de oração para pessoas com doenças crônicas. Toda semana, eles se reúnem na igreja, compartilham suas lutas e clamam juntos. Já são dezenas de testemunhos de cura, de vidas restauradas, de famílias que voltaram a sorrir. A Universal não é só um lugar de milagres, José costuma dizer. É um lugar onde a gente aprende a lutar. Porque a fé sem obra é morta, mas a fé com ação? Isso muda tudo. Sua família também colhe os frutos dessa transformação. Lucas, que antes tinha vergonha do pai doente, hoje é um jovem obreiro, ajudando nos cultos de jovens. Sofia, que chorava escondida no quarto, agora canta no coral da igreja com uma voz cheia de alegria. E Ana, sua esposa, que quase desistiu da esperança, hoje é uma das mulheres mais ativas no departamento de intercessão, orando por outras famílias que chegam quebrantadas. Às vezes, quando José passa pela rua onde morava antes, olha para o velho sofá onde passava dias gemendo de dor e agradece. Não pela lembrança do sofrimento, mas pela prova de que Deus não apenas tira a dor, que Ele dá um propósito. Muitas pessoas perguntam: por que Deus permite o sofrimento? Ele reflete. Mas eu pergunto: o que Deus quer fazer através do seu sofrimento? Porque foi na minha fraqueza que Ele mostrou a sua força.
E assim, a história de José continua sendo escrita, não mais com páginas de dor, mas com capítulos de vitória. Cada vida que ele toca, cada oração que ele faz, cada testemunho que nasce daquele altar é a confirmação de que, na Igreja Universal, os milagres não são exceção, são a regra para quem persevera. Porque Deus não muda as pessoas para depois abençoá-las. Ele abençoa as pessoas no processo de mudá-las. E José, o homem que já não anda com bengala, mas com autoridade, é a prova de que a fé verdadeira não é a que evita a batalha, mas a que vence ela. No domingo seguinte, o templo da Universal estava lotado como sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma expectativa que só quem já viu Deus agir conhece. José chegou cedo, como fazia anos, mas dessa vez não era para buscar uma cura, era para entregar a cura que já havia recebido. Enquanto subia os degraus do púlpito, muitos reconheceram aquele homem que antes se arrastava com dificuldade entre os bancos. Alguns cochichavam: é ele, o irmão que foi curado. Outros, que não conheciam sua história, sentiram apenas uma unção forte quando ele começou a falar. Eu não vim aqui para contar o milagre do passado. Vim para mostrar que o milagre continua acontecendo. Disse José, segurando o microfone com firmeza. Sua voz, antes trêmula pela dor, agora ecoava com uma autoridade que só vem de quem foi tocado por Deus. Foi quando ele fez o convite: se tem alguém aqui com uma dor que parece não ter solução, com um diagnóstico que os médicos disseram que é sem volta, ou com uma batalha que já dura anos, venha para frente. Não é para orar por você. É para você ver que o que Deus fez em mim, Ele pode fazer em você também. O silêncio tomou conta do lugar por alguns segundos. Depois, como um rio que rompe a barreira, as pessoas começaram a se levantar. Uma senhora com um cobertor nas costas, encolhida pela artrite. Um jovem em uma cadeira de rodas, com os olhos cheios de lágrimas. Um homem com as mãos trêmulas, vítima de um AVC. Todos avançando, não por desesperança, mas por uma fé que havia sido acesa naquele instante. José desceu do púlpito e foi ao encontro deles. Não com palavras bonitas, mas com a mesma simplicidade com que havia sido curado. Colocou a mão no ombro da senhora e disse: no nome de Jesus, essa dor sai agora. Você não vai mais viver agachada pela vida. Levante. Ela tentou. Primeiro, um tremor nas pernas. Depois, um movimento quase imperceptível. Até que, como se uma corrente invisível a puxasse, ela se endireitou. O cobertor caiu no chão. E ela, que não se via de pé há mais de uma década, começou a chorar, não de dor, mas de espanto. O jovem na cadeira de rodas foi o próximo. José se ajoelhou na frente dele, olhou nos seus olhos e falou com uma convicção que só quem já experimentou o sobrenatural tem. Deus não te deixou nesta cadeira para te humilhar. Ele te colocou aqui para que, quando você se levantasse, ninguém duvidasse que foi Ele quem fez. Em nome de Jesus, levante e ande. Os músculos do rapaz tremeram. Ele segurou as rodas da cadeira com força, como se quisesse se segurar no que conhecia. Mas então, lentamente, levantou-se. Primeiro um pé no chão. Depois, o outro. E quando deu o primeiro passo, a igreja explodiu em glórias. A cadeira ficou vazia no meio do corredor, como um troféu da derrota do inimigo. Enquanto isso, o homem que havia sofrido o AVC estendia as mãos, ainda trêmulas. José pegou suas mãos e falou: o Senhor está restaurando o que o diabo roubou. A partir de hoje, você vai segurar sua família, vai trabalhar, vai viver sem limitações. Receba a sua cura. Os dedos, antes curvados e rígidos, começaram a se mover. Ele abriu e fechou as mãos, 1, 2, 3 vezes. Depois, levantou os braços para o céu, como se quisesse abraçar a própria liberdade. Quando José voltou ao púlpito, não precisou dizer nada. Os testemunhos já falavam por si. A senhora dançava no corredor. O jovem andava de um lado para o outro, como se quisesse provar que não era um sonho. O homem abria e fechava as mãos, emocionado, enquanto a esposa chorava ao seu lado. Isso não é obra minha, disse José, com os olhos brilhando. Isso é Jesus agindo através de um homem que um dia esteve no lugar de vocês. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E hoje, Ele escolheu cada um de vocês para provar que, na Igreja Universal, não há caso perdido.
Só casos que ainda não chegaram no altar. Naquela noite, quando José chegou em casa, sua esposa o esperava com um abraço apertado. Você não imagina quantas pessoas me procuraram hoje na igreja, ela disse, emocionada. Elas querem saber como fazer para ter a mesma fé que você. Como se a fé fosse uma fórmula. José sorriu e segurou o rosto dela com carinho. Fé não é fórmula, amor. Fé é entrega. É vir como está, com suas dores, suas dúvidas, seus medos, e deixar Deus fazer o resto. Eu não tenho nenhuma força especial. Só tenho um Deus que não desiste de ninguém. E enquanto se sentavam à mesa, José olhou para a bengala que agora estava encostada no canto da sala, coberta de poeira. Não por esquecimento, mas porque ela já não fazia mais parte da sua história. Agora, sua vida era marcada por passos firmes, e por cada vida que, através do seu testemunho, também aprendia a caminhar. Porque milagres não são apenas para quem os recebe. São para quem os vê, para quem os conta, para quem, ao ouvir, passa a acreditar que sua própria história pode ser reescrita. E na Igreja Universal, todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes, Deus continua escrevendo essas histórias, uma cura, uma libertação, um milagre de cada vez. Naquela mesma semana, José voltou à Igreja Universal não apenas para agradecer, mas para servir. Ele não queria que sua história terminasse ali, no momento em que suas pernas ganharam força. Queria que ela se multiplicasse, como um rio que transborda e leva a vida onde passa. Então, começou a participar dos grupos de oração, a visitar pessoas doentes nos hospitais, a compartilhar sua fé com quem já havia perdido a esperança. Um dia, enquanto distribuía folhetos na porta do templo, uma senhora de olhos cansados e mãos trêmulas se aproximou. Chama-se Maria. Ela carregava consigo um diagnóstico que os médicos tinham dado como definitivo: esclerose múltipla, uma doença que aos poucos roubava seus movimentos, sua independência, sua alegria. Já não consigo nem segurar um copo sem derramar, ela confessou, com a voz embargada. E eles dizem que vai piorar. José olhou para aquelas mãos que tremiam como folhas ao vento e sentiu algo arder dentro dele. Não era pena, era memória. Ele se lembrou do dia em que também acreditou que sua vida estava acabando. Então, pegou as mãos de Maria com firmeza e disse: Vem comigo. Deus não te deixou sozinha. Ele só está esperando você dar um passo de fé. Maria hesitou. Já havia tentado de tudo: remédios, terapias, promessas a santos. Mas aquele homem à sua frente não falava como os outros. Ele falava com uma certeza que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. E assim, com lágrimas nos olhos, ela entrou na igreja pela primeira vez. Na reunião daquela noite, o pastor falou sobre a fé que move montanhas. Enquanto as mãos eram impostas sobre Maria, José orou em voz alta, não com palavras bonitas, mas com a mesma simplicidade que havia aprendido: Senhor, o Senhor me levantou. Agora, levanta ela também. Mostra que o Senhor não muda, que ainda hoje faz milagres. Os minutos passaram. Maria sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente de calor. Os tremores, que antes eram constantes, começaram a diminuir. Ela abriu as mãos, que antes mal conseguia fechar, e as esticou para frente. Firmes. Sem tremor. Então, lentamente, levantou-se da cadeira. Primeiro um passo, depois outro. A igreja inteira explodiu em louvor. Mas o milagre de Maria não parou ali. Nos dias seguintes, os exames mostravam melhoras que os médicos não conseguiam explicar. Isso não tem lógica, disseram. Mas Maria sorria, porque ela sabia: a lógica de Deus é diferente. É a lógica de quem transformou água em vinho, de quem fez o cego enxergar, de quem, ainda hoje, escreve finais felizes onde o mundo só vê pontos finais. José e Maria passaram a ser inseparáveis na obra de Deus. Juntos, visitavam outros enfermos, contavam suas histórias, levavam pessoas à igreja. E a cada vida transformada, eles entendiam melhor: o milagre não era só a cura do corpo, mas a restauração da alma, a renovação da esperança, a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra uma maneira de brilhar. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo corredor do templo, um jovem em uma cadeira de rodas os chamou. Eu ouvi falar de vocês, disse ele, com os olhos brilhando apesar das limitações.
Dizem que Deus curou vocês. Será que Ele pode me curar também? Seu nome era Lucas, e um acidente de carro havia tirado seus movimentos das pernas há 3 anos. José se ajoelhou ao lado dele e colocou a mão em seu ombro. Lucas, Deus não olha para o que você não pode fazer. Ele olha para o que Ele pode fazer em você. Mas você precisa crer. Não em mim, não no pastor, não na igreja, e em Deus. Só nele. Lucas assentiu. Naquela noite, ele foi levado ao altar. Enquanto oravam por ele, algo incomum aconteceu. Primeiro, um formigamento nas pernas. Depois, uma dor aguda, como se músculos adormecidos estivessem despertando. De repente, Lucas sentiu uma força nas coxas. Com lágrimas escorrendo, ele segurou as grades da cadeira e, com um esforço sobre-humano, levantou-se. A igreja inteira gritou, chorou, louvou. Mais uma vida reescrita. Mais um milagre para ser contado. E assim, como uma pedra jogada em um lago, os milagres se multiplicavam. Cada cura gerava mais fé. Cada testemunho trazia mais pessoas. Cada vida transformada se tornava um farol para quem ainda estava no escuro. Porque na Igreja Universal, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é José, Maria ou Lucas. Não importa se sua dor é física, emocional ou espiritual. O que importa é que você chegue como está, com suas dúvidas, seus medos, suas limitações, e deixe Deus mostrar que, para Ele, não existe caso perdido. Só casos de amor. E assim, a história continua. Todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes. Porque Deus não para. E onde há fé, milagres acontecem. O último passo do milagre. Quando os pés de Lucas tocaram o chão pela primeira vez sem a ajuda das muletas, não foi apenas o corpo que se firmou, foi a alma. Ele olhou para as mãos ainda trêmulas, agora livres da dor que o acompanhava há anos. A mulher ao seu lado, que minutos antes orava com lágrimas nos olhos por seu filho viciado, agora o abraçava, repetindo: "Ele está livre, Deus ouviu." Ao fundo, um homem de ternos puídos, recém-chegado da rua, deixava cair no chão a garrafa que escondia na jaqueta. Algo dentro dele também se quebrava, não a garrafa, mas as correntes. O pastor sorriu, sem dizer nada. Não precisava. Os olhares falavam por si, espanto, gratidão, um silêncio que só a presença de Deus explica. Porque milagre não é só o que se vê, é o que se sente. É o vazio preenchido, a vergonha trocada por paz, o desespero transformado em esperança. E ali, entre paredes simples e corações complexos, Deus escrevia mais uma página de uma história que nunca termina. A reflexão que fica. Às vezes, a gente acha que Deus só age nos grandes palcos, nas curas espetaculares, nos momentos filmados. Mas o maior milagre é este: Ele escolhe os quebrados para mostrar que a força não está em nós, mas nele. Lucas não foi curado porque era especial, foi porque Deus é. A mãe não recuperou o filho porque merecia, foi porque a misericórdia não tem méritos. E o homem largou o vício não por vontade própria, mas porque alguém acreditou por ele quando ele já não conseguia. A lição que leva. Se hoje você está lendo isso com o coração apertado, saiba, Deus não está esperando você antes se arrumaram para te abençoar. Ele quer você agora, com suas rachaduras, seus anãos e seus talvez. Porque milagre não é prêmio para os perfeitos, é prova de que, para Deus, ninguém está além do alcance do seu amor. E a história continua. Amanhã, à noite, de madrugada, sempre. Porque onde há um coração que clama, Deus responde. E onde a fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, milagres acontecem.